Pessoal, vocês estão vendo aí uma certa polêmica, né? Bolsonaro ontem gravou um vídeo declarando apoio ao Ricardo Nunes, candidato a prefeito de São Paulo. Primeiro de tudo, você pode fazer o que você quiser. Nós não somos os donos da verdade. A gente pode até estar errado, vocês podem estar certos, né? Agora, eu queria fazer com você algumas reflexões, se você me permitir, se você for uma pessoa de cabeça aberta. Vocês não reclamavam da Joyce, do Frota? Por quê? Porque eles na eleição eram de um jeito, depois da eleição acabavam se mostrando de outro. E aí, eu vou lembrar para vocês que na eleição de 2022, o Marçal encheu o peito para falar que a diferença entre Lula e Bolsonaro era apenas um dedo. A diferença que eu vejo do Lula e do Bolsonaro é a falta um dedo em um deles. O Marçal diz hoje que ele apenas tinha críticas pontuais ao governo Bolsonaro. Mentira! Já está se fantasiando para ganhar a eleição. Em 2022, na eleição, era muito claro, era muito fácil de você escolher de um lado bem, do outro lado mal. E no momento mais importante, não dá para dizer que se tratava de uma crítica pontual. No momento mais importante, ele escolheu ficar em cima do muro e lavar as suas mãos. E agora, nem um ano e meio depois, ele adota todo o discurso da direita. Obviamente ele não é da política, né? Nunca foi vidraça, fica à vontade para atacar pedra, sai distribuindo pancada para todo lado, adotando exatamente o discurso da direita. Se você não conhecer, né, se você for um alienígena que chegar agora no planeta Terra, na cidade de São Paulo, e você olhar o discurso do Marçal, você vai falar, cara, esse é o cara. Mas por quê? Porque ele foi treinado para aquilo dali. Se você quer criar um caos, esse é o nome. Se você quer alguém sonhador, de Harvard, parabéns, garoto, você venceu na vida. Ela ainda, coloquei solteira aqui, mas ela tem um bom garoto que ela namora, mas não sabe o problema. Fujão, 2 fujões, 3 fujões. Eles colocaram na minha conta isso, que eu sou um descontrolado. Mas pelo menos sou homem para assumir o compromisso até o final. Existe um governo que está acontecendo agora. Uma coisa, eu sempre faço uma distinção, né? Por que eu admiro tanto meu pai e as pessoas gostam tanto dele? Porque ele vive aquilo dali. A história de vida dele é toda em cima dessa trajetória dele de honestidade, de ralar, de correr atrás, de aprender com a própria experiência. E isso daí, quando você tem isso do seu lado, você não precisa de um marqueteiro para se fantasiar e se apresentar numa embalagem nova, numa eleição, sendo que um ano e meio atrás estava falando algo totalmente diferente. O Marçal, por exemplo, qual é a grande bandeira dele? Empresário, empreendedor, economia liberal, menos imposto, legal. Se ele é menos imposto, ele não conseguiu ver em 2022 que o Lula ia taxar tudo e que o Bolsonaro tinha um Paulo Guedes do lado dele, que depois de 30 anos no Brasil, finalmente a gente teve um ministro com um pensamento de economia liberal clássica, com a teoria certa para fazer o país crescer, igual aos Estados Unidos, Taiwan, Coreia do Sul. E aí o empreendedor vem e faz um vídeo criticando o Carlos Bolsonaro. Não, o Jair Bolsonaro perdeu a eleição de 22 porque é do Carlos Bolsonaro, não, cabeça fechada, não fala com ninguém. O Bolsonaro perdeu com a máquina na mão, a máquina mais poderosa da América Latina. O Bolsonaro, ele não deu espaço para os políticos governarem do lado dele. Ele não deu cargo. Pra gente honesta, não é pra vagabundo não. Ele colocou ali 6 mil militares na presidência da República, sendo que ele poderia colocar realmente, dividir o poder ou compartilhar o poder com gente honesta. Ele acabou não fazendo. É uma sequência de erros assim absurda. Perdeu o debate, tráfego pago, não dá espaço político. O Carlos Bolsonaro foi um cara determinante para perder a segunda. Um cara rancoroso, raivoso, não fala com ninguém, sempre impaciente e algumas falas desconectadas prejudicaram ele demais. Ele perdeu, né? Principalmente para ele mesmo. Começa a baixar o nível, né? Só que o Carlos, gente, deveria ser elogiado. O Carlos, se estivesse na iniciativa privada, se ele estivesse numa Apple, numa Microsoft, ele tinha ganhado alguns prêmios, porque ele foi o primeiro cara a ter a visão, um visionário lá atrás,
que criou a rede social do meu pai, a minha, a do Flávio, de toda a família. Hoje em dia é muito comum todo deputado, vereador e até candidato ter rede social, né? Aprenda com Carlos Bolsonaro, que em 2018 conseguiu sozinho, de alguma maneira, fazer levar a mensagem do Jair Bolsonaro através das redes sociais e transformar o nosso pai nesse fenômeno que foi ignorado, mas foi eleito presidente da República. Era motivo para ter uma salva de palmas, mas não. O Marçal critica. Por quê? Porque ele tem que arranjar culpados, ele tem que dizer que ele é que é o cara. E a galera da direita, vamos ser sinceros, se emociona com facilidade. Mais uma vez, vocês podem estar certo, a gente pode estar errado. Eu acho que não. Conversando com o governador Tarcísio, conversando com o Jair Bolsonaro, o Nunes vai ter os defeitos dele? É claro que vai ter. Eu tenho os meus, o Jair Bolsonaro tem os deles. Às vezes a gente tem uns debates, lava uma roupa suja dentro de casa, saem algumas palavras não tão bacanas de serem ditas em público, mas é assim, é o normal. O que a gente falava muito durante o governo Bolsonaro? Você quer uma namorada ou você quer um presidente? O mesmo vale para o Ricardo Nunes, gente. A gente sabe que ninguém está sujeito a ser incriticável, mas está muito claro. Você pode escolher. Ou é Ricardo Nunes ou é o Boulos. Se você quiser, se você for de fora de São Paulo, você pode até imaginar o seguinte exercício. O que você prefere em 2026, quando você estiver trabalhando para eleger senadores, presidente? Você prefere que o terceiro PIB do país esteja na mão do PSOL com Boulos e Lula? Ou pelo menos que tenha um canal de entrada e você consiga dialogar, falar com essa pessoa, ainda que não esteja no seu partido, que é o caso do Ricardo Nunes. Além disso, vou soltar aqui alguns recortes que eu tive a oportunidade de conversar com o Ricardo Nunes, deixando ele falar. Falei, Ricardo Nunes, essa bandeira aqui é importante para nós, ideologia de gênero, escola cívico-militar, aborto, etc. E aos pouquinhos a gente vai soltar aí para vocês. Tá bom? No mais, cada um é dono de si, eu não sou dono da verdade, mas eu acho muito estranho que tantas pessoas passem a dar crédito, ou tantas pessoas estejam agora comentando, né, talvez de maneira não espontânea, a dar crédito a um cara que há um ano e pouco atrás tinha uma opinião totalmente diferente e não conseguia enxergar a diferença entre o bem e o mal. Só lembrando para vocês que o Ricardo Nunes fez até um vídeo com a dancinha lá a musiquinha, né? Vota, vota e confirma, 22 é Bolsonaro. Agora! Vota e confirma, 22 é Bolsonaro. Vota e confirma, 22 é Bolsonaro. A diferença que eu vejo do Lula e do Bolsonaro é a falta um dedo em um deles. Você pode ter todas as críticas com relação a ele, mas não faltou coragem e, principal, discernimento para saber se posicionar em 2022. Então quem ficou em cima do muro não tem moral para falar agora de que pessoas condenadas à corrupção estão comandando estatais, que está tendo aumento de tributo para quanto é lado, que está difícil exercer atividade empresarial no Brasil e gerar empregos. Vamos saber tratar, né? Saber ter um mínimo de conhecimento antes da gente tomar os nossos posicionamentos. Um abraço, fiquem com Deus.